Bem-vindos ao Multiverso Católico. Você já se perguntou por que, em meio a tantas denominações cristãs, a Igreja Católica insiste em sua singularidade? Não é sobre ser melhor, mas sobre algo muito mais profundo: a autoridade. E se eu te dissesse que a chave para entender a fé cristã, de forma completa e sem ambiguidades, está em uma fundação que muitos ignoram? Neste vídeo, você vai descobrir o diferencial essencial da fé católica, entender por que a Bíblia, por si só, não basta, e como a Igreja, fundada pelo próprio Jesus, é a bússola infalível que nos guia na verdade. Prepare-se para uma jornada que vai fortalecer sua fé e responder a uma pergunta crucial: por que ser católico e não apenas cristão? Muitos cristãos concordam que Jesus veio para nos salvar, mas será que ele nos deixou à deriva, cada um interpretando a fé à sua maneira? A Bíblia é clara: Jesus não fundou várias igrejas, mas uma igreja. Em Mateus 16, versículo 18, ele diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Perceba, minha igreja, no singular, não minhas igrejas. Ele não nos orientou a nos basearmos exclusivamente nas Escrituras como uma única regra de fé e prática para cada um. Pelo contrário, a Bíblia mostra a importância fundamental da única e una Igreja de Cristo para a nossa salvação. O objetivo de Cristo não era criar um cenário de milhares de interpretações divergentes, mas sim uma única instituição visível para guiar os seus seguidores. E não para por aí. Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus, Mateus 16:19, um símbolo de autoridade divina. Essa autoridade não morreu com Pedro. Ela foi transmitida, de geração em geração, através dos seus sucessores, os papas. Essa é a sucessão apostólica, a garantia de que a Igreja Católica de hoje é a mesma igreja fundada por Cristo há 2000 anos. É uma linha ininterrupta de fé e ensinamento. Dizer que a autoridade de Pedro morreu com ele seria o mesmo que renegar a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o Senhor prometeu que continuaria com a sua igreja até o fim do mundo, também a autoridade que ele concedeu à sua igreja permanece até o fim dos tempos. É crucial desmistificar o argumento de que a pedra de Mateus 16:18 seria o próprio Jesus. Essa é uma alegação infantil, mesmo que existam passagens onde Jesus é chamado de rocha ou pedra angular. Ora, o próprio Cristo proclamou-se luz do mundo, João 8:12, mas também disse aos apóstolos que eles deveriam ser luz do mundo, Mateus 5:13. O fato de Jesus aplicar a Simão Barjonas um título que a Bíblia aplica também ao Filho de Deus, isto, por si só, demonstra e confirma a intenção do Senhor em fazer de Simão um representante seu, assim como acontecera antes com Abraão. E Jesus Cristo ainda confirmou explicitamente sua intenção ao entregar a autoridade sobre a igreja a Pedro, quando lhe deu as chaves do reino, que lhe permitiriam ligar ou desligar na terra o que seria ligado ou desligado no céu. Se Jesus estivesse falando de si mesmo, simplesmente diria: Eu sou a pedra, assim como disse: Eu sou o pão da vida. Por que diria: Simão, tu és a pedra, e sobre essa pedra edifico minha igreja, se estivesse falando de si próprio? É uma loucura. É por isso que a Igreja Católica se apresenta como a intérprete infalível de uma Bíblia infalível. Ela é, como Paulo escreve em 1 Timóteo 3,15, a coluna e o fundamento da verdade. Desde os primeiros concílios, como o de Nicéia, a Igreja definiu verdades fundamentais da fé cristã, como a Santíssima Trindade e a natureza de Cristo. Verdades aceitas até por cristãos não católicos. Isso mostra a autoridade e a necessidade da Igreja para preservar a pureza da fé.
A Igreja Católica, apesar de sua vastidão, mantém uma unidade doutrinária e hierárquica, algo que é difícil de encontrar em outras denominações cristãs. O Catecismo da Igreja Católica, em seu parágrafo 88, afirma: o magistério da Igreja, no exercício da autoridade que detém de Cristo, não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, ensinando apenas o que lhe foi transmitido. Mas espere, se a Bíblia é tão clara, por que essa necessidade de uma autoridade? Pense comigo. Se você tem um manual de instruções complexo, mas sem um especialista para interpretá-lo, as chances de erro são enormes, certo? Com a fé, é ainda mais sério. A salvação eterna está em jogo. É a diferença entre ter um mapa e ter um guia experiente que sabe ler o mapa e te levar ao destino. Você já parou para pensar como seria a fé cristã sem essa bússola? Deixe sua opinião nos comentários. E qual passagem bíblica você acha que melhor ilustra a autoridade da Igreja? A fé católica não se baseia apenas na Bíblia, mas também na tradição apostólica, os ensinamentos transmitidos oralmente pelos apóstolos e preservados pela Igreja. A Bíblia e a tradição formam uma única fonte da revelação divina, interpretadas pelo magistério, o ofício de ensinar da Igreja. É como um tripé: Escritura, tradição e magistério. Se um pé falta, a estrutura cai. O magistério da Igreja é o intérprete autêntico da palavra de Deus, escrita ou transmitida, não estando acima dela, mas a seu serviço, conforme o CICE 8495. Desde os primeiros séculos, os padres da Igreja, como Santo Inácio de Antioquia, já falavam da importância da unidade com o bispo e da Igreja Universal. Santo Inácio afirmava: onde está o bispo, aí está a Igreja Católica. Santo Irineu, no século II, defendia a sucessão apostólica como garantia da verdadeira doutrina, especialmente na Igreja de Roma. Santo Agostinho, por sua vez, ensinava: eu não acreditaria no Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não me movesse a isso. Isso reforça que a autoridade de Pedro é um ponto central. O Senhor Jesus Cristo, sem dúvida alguma, elevou Pedro como um pai para a família dos cristãos, Isaías 22:21, para guiar o seu rebanho. O príncipe dos apóstolos é confirmado como pastor terreno das ovelhas de Cristo após a ressurreição, quando Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro se ele o amava, e por 3 vezes Pedro reafirma seu amor e compromisso, recebendo a incumbência. Apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. João 21:15-17. O verbo apacentar significa cuidar, conduzir, guiar, assumir a responsabilidade pelo rebanho, ou seja, receber do divino proprietário a autoridade sobre o seu povo. Apacentar os cordeiros e as ovelhas é, portanto, governar com autoridade a Igreja de Cristo, é ser o condutor, é ter o primado. O Novo Testamento demonstra como era Pedro quem tinha a palavra final nos assuntos da Igreja primitiva. Ele propôs a eleição de Matias para Judas, Atos 1:15-22, foi o primeiro a pregar no Pentecostes, Atos 2:14. Recebeu os primeiros gentios na Igreja, Atos 10:1. E no Concílio de Jerusalém pôs fim à discussão, decidindo que não se deveria impor a circuncisão aos pagãos convertidos, e ninguém ousou opor-se à sua decisão, Atos 15:7-12. Se este vídeo te ajudou a clarear suas ideias, deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E para não perder nenhum conteúdo que fortalece sua fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua participação é fundamental para o multiverso católico crescer.